Uma falha no metrô transformou em caótica a manhã do paulistano em mais um caso frequente que revolta o trabalhador, mas não revolta pelos motivos certos. E antes de explicar, peço sua ajuda engajando esse vídeo com comentários, curtidas e repostagens, pois esse é o único jeito desse vídeo chegar a quem sofre com as consequências. Desde o início das operações às 4h40 da madrugada de terça-feira, a linha 4 amarela do metrô de São Paulo enfrentou uma falha no sistema de sinalização que só foi se normalizar pouco antes do meio-dia. Com isso, a linha privatizada que sozinha transporta mais de 700 mil passageiros por dia mentia sobre operações apenas com lentidão, enquanto repórteres que acompanhavam a situação em diferentes estações desmentiam a empresa ao vivo, mostrando que não havia trem algum e o estado era de paralisação total. Mas as entrevistas com passageiros que estavam há horas presos em meio ao caos revelam algo muito mais grave que a precariedade dos serviços privatizados no Brasil. Nenhum dos entrevistados disse que o atraso os faria perder uma viagem a lazer, chegar atrasado a um date, perder o começo de um filme no cinema. A preocupação geral era uma só: chegar no trabalho, porque é para isso que serve o transporte público de fato. Deslocamento de mão de obra barata. Barata no caso tanto a mão de obra quanto a condição do deslocamento em si. E existem alguns pontos que evidenciam que o transporte público é na verdade transporte de mão de obra. Segundo a lei brasileira, por exemplo, caso um trabalhador se acidente durante o ir e vir do trabalho, isso se enquadra como acidente de trabalho, pois nesse deslocamento a pessoa já está a serviço do empregador. Outro ponto que reforça essa leitura são dados fornecidos pelo próprio metrô, pela CPTM e SP-Trans, que administram o transporte público da maior cidade do país. Desde 67, a cada 10 anos acontece em São Paulo a pesquisa Origem e Destino, um estudo sobre mobilidade urbana que sempre apontou o pico de uso do transporte público nos dias úteis. Mas na última edição, antecipada para 2023 para atestar possíveis efeitos pós-pandemia, uma pequena mudança evidencia ainda mais como o transporte público está ligado ao trabalho. Agora o pico se concentra especificamente entre terça e quinta-feira, pois após a adoção de home office em tantos setores, as segundas e sextas passaram a ter mais pessoas trabalhando remotamente. E vivendo em um país com uma história escravocrata tão recente, não se pode ignorar os recortes raciais. Afinal, se o assunto é mão de obra barata, aquela velha canção já dizia que não há mais barata que a carne negra. Se às segundas e sextas menos pessoas usam o transporte por estarem trabalhando de casa, é importante dizer que o que diminui no transporte é o número de trabalhadores brancos. O levantamento chamado Trabalho Remoto e a Pandemia, a manutenção do status quo da desigualdade de renda no país, publicado pelo IPEA em 2020, apontou que 65% das pessoas trabalhando em casa eram brancas e 76% delas tinham graduação. Já o censo do IBGE de 2022, com foco no deslocamento para o trabalho, aponta ainda mais recortes importantes. Enquanto o carro é o meio de transporte principal dos brancos para ir ao trabalho, a maioria dos pretos dependem principalmente do transporte público. Além disso, enquanto os brancos são maioria entre trabalhadores que levam até meia hora no deslocamento, os pretos aparecem como maioria nas faixas de até 2 horas. Tudo isso de dados para afirmar o que é fácil perceber quando se entra em um transporte público no horário de pico: uma massa trabalhadora pobre e majoritariamente negra. Tendo isso em mente, fica mais claro entender o porquê de as pessoas se amontoarem pela capacidade de serviço ser insuficiente e por que a qualidade por vezes é tão ruim e sucateada, por ser feita para pessoas pobres e majoritariamente negras. As pessoas ricas e completamente brancas que organizam e lucram com o serviço de transporte público não estão preocupadas com o conforto e bem-estar da camada mais baixa de trabalhadores. Está preocupada apenas em garantir que tais trabalhadores cheguem no horário. E na hora em que panes como a de ontem atrapalham o turno operário, cabe a empresas como a Via 4 publicar atestados médicos do transporte público, ou melhor dizendo, uma declaração de ocorrências que o trabalhador pode e deve apresentar para o patrão para justificar o seu atraso e não perder o emprego. Quando se discute o aumento da linha do metrô, expansão da frota de ônibus, ares condicionados ou melhorias para tornar a viagem do trabalhador menos tortuosa, isso sempre é visto como gasto, e no capitalismo, gasto atrapalha o lucro. Por isso eu sonho com o dia em que o trabalhador, ao ter que enfrentar o caos para chegar em um trabalho que não lhe paga o suficiente para uma vida minimamente digna, se revolte mesmo, mas possa se revoltar certo, cruzando os braços e voltando para casa. Pois o problema não está somente nas empresas privadas que gerem o serviço, nos prefeitos e governadores, e os patrões, que de fato usam o transporte público, ao se beneficiarem dele, nunca sentirão a má qualidade na pele, a menos que essa atrapalhe o seu lucro do dia. O problema está, de fato, em como se organiza a sociedade a partir do capital, empurrando gente pobre e preta para as margens da cidade e depois as amontoando a caminho do centro, onde só são aceitas enquanto estiverem vestindo um uniforme. É nóis.